Olá, sou Cícero Pereira, do canal Eu na EBD. Estou aqui para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Se é a primeira vez que você está assistindo esse vídeo, obrigado, seja bem-vindo e que Deus nos ajude que neste vídeo você possa aí aprender um pouco mais da Palavra de Deus. Bom, a todos os inscritos do meu canal, aquele abraço, muito obrigado, Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Você que é professor da Escola Dominical e ainda não conhece o meu trabalho, meu irmão, fica ligadinho nesse vídeo, porque você vai aprender como ministrar uma aula em PowerPoint. Aí na descrição do vídeo tem um link, você pode baixar os slides, fazer um download em PowerPoint e ter uma aula diferenciada, beleza? Se você ainda não é inscrito no canal, não perca a oportunidade, se inscreva. E você que já é inscrito, não se esqueça de aquele joinha, beleza? O joia, como eu digo, é joia mesmo, ajuda bastante. Então, o que nos resta agora, sem mais delonga, é ir para a lição. Vamos então para o computador? Bom, pessoal, já chegamos aqui em mais um início de mais um trimestre. Estamos iniciando aí o terceiro trimestre de 2018. A revistinha traz por tema aí adoração, santidade e serviço. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Quero agradecer a todos aí que me acompanhou o trimestre passado. Que Deus abençoe a vida de vocês. E se o Espírito Santo nos der graça, mais um trimestre nós iremos passar junto aí para a glória do Senhor, tá certo? Muito obrigado a todos os inscritos, a todos os professores e superintendentes e também, claro, aos alunos da Escola Bíblica. Vamos então para mais uma lição em nome do Senhor Jesus. Lição de número 1, que tem por tema Levítico, adoração e serviço ao Senhor. O texto áureo se encontra no livro de Levítico, ao qual nós vamos estudar dentro desse trimestre, que diz assim, Levítico 26:11, E porei o meu tabernáculo no meio de vós, e a minha alma de vós não se enfadará. Verdade prática, a verdadeira adoração a Deus compreende necessariamente o nosso serviço voluntário, santo e amoroso ao seu reino. Leitura bíblica em classe se encontra também no livro de Levítico, capítulo 27, versículo 28 ao 34. Antes de nós entrarmos aqui na introdução, quero dizer que nesse trimestre nós estudaremos aí o terceiro livro do Pentateuco, conhecido como Levítico, tá certo? Falando aí do livro de Levítico, você já leu esse livro? Se não leu, recomendo a ler, porque é um livro muito importante. Então, o propósito do livro era instruir os hebreus, e em especial da casa de Arão, a respeito da adoração, o culto a Deus e os sacrifícios e as ofertas. Introdução. Estudaremos a partir de agora o livro de Levítico, e cujo tema pode ser resumido dessa simples, mas atual ordenança divina. Qual? Esta aqui de Levítico 11:44. Portanto, vós vos santificareis e sereis santo, porque eu, o Senhor, sou santo. Quando nós lermos aqui o livro de Levítico, à primeira vista, quando nós temos contato com esse livro da Bíblia Sagrada, parece que é um pouco enfadonho, ou até mesmo desnecessário. Só que, todavia, ele é imprescindível para compreendermos a essência do culto divino no Antigo Testamento. Então, o livro de Levítico ele é importante, ele é imprescindível para que nós possamos entender a forma do culto do Antigo Testamento, tá certo? Então, nós não devemos o quê? Esquecer de que o Senhor, ele continua a exigir a seus filhos aí uma vida santa, uma vida pura, uma vida consagrada ao reino a santidade. Isso Deus ainda requer de nós, de sua igreja. Requer que nós sejamos um povo santo para servir o seu reino, tá certo? Vamos avançar. Tópico 1, sobre o livro de Levítico. Então, para nós compreendermos aí o livro de Levítico,
nós temos de considerar inicialmente 4 coisas muito importantes: sua canonicidade, seu gênero literário e também a sua autoria e data. Então, dentro aí do primeiro tópico, sobre o livro de Levítico, nós vamos ver no primeiro subtópico, vamos falar sobre canonicidade do livro, no segundo subtópico, o gênero literário, e no terceiro, a autoria, e para fecharmos aqui o primeiro tópico, no quarto subtópico falaremos sobre a data que foi escrito esse livro, tá certo? Vamos avançar. Subtópico 1, canonicidade. O Levítico, bem como os demais livros do Pentateuco, foi reconhecido desde o princípio como a palavra de Deus e posto perante o Senhor junto à arca da aliança no tabernáculo. Então, o livro de Levítico, assim como os demais livros do Pentateuco, os 5 livros escritos por Moisés, ele é conhecido como a palavra de Deus que foi posto aí perante o Senhor junto à arca da aliança lá no tabernáculo. Isso você pode conferir aí no livro de Deuteronômio 31, versículo 26. Ele é chamado, juntamente com os outros livros do Pentateuco, de livro do Senhor e também livro da lei. O livro de Levítico, ele tem de ser considerado à semelhança dos demais livros da Bíblia Sagrada, como a palavra inspirada, inerrante e completa de Deus. Então, o livro de Levítico, ele precisa ser considerado aí semelhante aos demais livros da Bíblia Sagrada. Toda a Bíblia, todos os livros da Bíblia, eles foram inspirados, eles são inerrantes e eles são aí completos, né? É a palavra de Deus. Toda a Bíblia compõe aí os 66 livros, ela é a palavra de Deus. A Bíblia ela não contém a palavra de Deus. A Bíblia ela é a palavra de Deus. Então, para fechar aqui esse primeiro subtópico, falando da canonicidade do livro de Levítico, é um livro que é autêntico. O próprio Deus autenticou aí este livro chamado livro Levítico, tá certo? Então, é de autoria divina. Subtópico 2, gênero literário. O livro de Levítico pode ser considerado também, o livro de Levítico pode ser considerado o manual do culto divino do Antigo Testamento, de acordo com Levítico 23. Ele pode ser visto também como o estatuto da purificação nacional, social e pessoal do povo hebreu. Levítico 17, 1 ao 7. Ele pode ser considerado aí o manual do culto que era feito no Antigo Testamento. Todos os rituais, tudo que precisava fazer dentro de um culto, dentro da liturgia de um culto no Antigo Testamento, se encontra ali as ordenanças a liturgia desse culto se encontra no livro de Levítico. Desde os mínimos detalhes, né? Desde dos sacrifícios, ou seja, tudo que era necessário para o culto no Antigo Testamento se encontra registrado aí no livro de Levítico. Então, está definido aqui o gênero literário. Então, o livro ele pode ser considerado aí o manual do culto divino aí no Antigo Testamento, tá certo? Fechando aqui, nós já vamos dar prosseguimento para o subtópico 3. No subtópico 3, autoria. Bom, primeira autoria, quem escreveu foi Moisés. Inquestionavelmente, Moisés foi o autor do livro de Levítico. Então, ele também escreveu o Pentateuco e os 5 primeiros livros da Bíblia. Moisés não só escreveu Levítico, como ele escreveu também os outros 5 livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, né, e Êxodo. Então, esses 5 livros aí da Bíblia foram escritos por Moisés. Falando aqui da autoria desse livro, por toda a obra nós observamos a interação entre o autor divino, que é Deus, e o autor humano, que foi Moisés.
Então, se você ler aí todo o livro de Levítico, você vai ver que Deus e Moisés interagem aí na escrita deste livro, tá certo? Moisés foi inspirado aí por Deus para escrever o livro de Levítico. Vamos avançar? Subtópico 4, a data. Em que ano foi escrito o livro de Levítico? De acordo com a cronologia bíblica, a saída de Israel ela ocorreu no ano 1445 a.C., ou seja, um ano mais tarde, Moisés ele levantou o tabernáculo no deserto. E foi exatamente nesse ponto que o profeta e legislador, que Moisés ele foi profeta e foi legislador, inspirado pelo Espírito Santo, ele passou o quê? A registrar as normas do culto hebreu, de acordo com Levítico 1, versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Então, em 1445, aproximadamente, antes de Cristo, foi quando Moisés começou a escrever o livro de Levítico. Está definido, então, aqui, o primeiro tópico fala sobre o livro de Levítico, né? Nós falamos sobre, sobre a sua canonicidade, que ele é de autoria divina. Nós falamos sobre seu gênero literário, falamos sobre a sua autoria, que tem por escritor, por autor Moisés, e isso no ano de 1445 foi escrito aí por Moisés, tá certo? Vamos avançar para o tópico 2. Tópico 2 diz a razão do livro. Qual a razão deste livro? Por que ele foi escrito? O livro de Levítico ele foi escrito tendo em vista estes objetivos. Os objetivos são purificar Israel das abominações do Egito, preservá-lo das iniquidades de Canaã e transformá-lo num povo santo, obreiro e adorador. É o que nós vamos, dentro desse tópico 2, falar sobre a razão desse livro. E dentro desse tópico, nós vamos falar sobre a purificação de Israel das abominações do Egito, no subtópico 1. No subtópico 2, nós vamos falar sobre preservar Israel das iniquidades de Canaã. E no subtópico 3, a razão pelo qual este livro foi escrito foi para transformar Israel em um povo santo, adorador e obreiro. Então, subtópico 1, purificar Israel das abominações do Egito. Então, a razão do livro, a razão pela qual o livro foi escrito, a primeira razão é purificar Israel das abominações do Egito. Além de arrancar Israel do Egito, Moisés coube também uma missão ainda mais difícil. Qual que era? A missão de Moisés, além de tirar Israel do Egito, uma das missões mais difíceis foi arrancar o Egito de Israel. Então, a missão mais difícil de Moisés não foi arrancar o povo do Egito, não, foi arrancar o Egito que estava dentro do povo. Para arrancar Israel do Egito, bastou apenas um dia. Então, para que Moisés tirasse o povo do Egito, em apenas um dia Moisés tirou o povo lá do Egito. Agora, para tirar o Egito de dentro do povo, 40 anos não foram suficientes. Olha só como as coisas é difícil na vida do ser humano. Por esse motivo, o livro de Levítico fez-se necessário e urgente. Então, sem esse recurso didático, sem esse livro, os hebreus jamais seriam reconhecidos como nação sacerdotal, profética e real. Então, olha só, o quanto foi difícil tirar o Egito dentro do povo. O povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu dentro do povo. 40 anos não foram suficientes. Já livre da escravidão de Faraó, os israelitas eles não se livraram de imediato aí das abominações do Egito. Ou seja, haja vista o lamentável episódio do bezerro de ouro, onde eles fizeram o bezerro de ouro ali e começaram a prestar culto de adoração. Então, Deus tirou o povo do Egito, arrancou o povo do Egito, mas o Egito não saiu dentro do povo, porque o povo
não queria tirar o Egito, o povo preferia as coisas do Egito. Hoje na nossa vida também é assim. Não é verdade? Deus nos tira do mundo, mas o mundo não sai de dentro de nós. Às vezes estamos no culto, estamos na igreja, mas a nossa mente está lá no mundo, está lá fora, nos problemas, sabe? Nas coisas que ficaram lá fora. Às vezes os nossos pensamentos e nossos sentimentos ainda estão lá fora, não é assim? Mas vamos avançar. Subtópico 2. Mais uma razão pela qual o livro de Levítico foi escrito. Segundo subtópico, para preservar Israel das iniquidades de Canaã. Ao deixar o Egito, um país notoriamente idólatra, os filhos de Israel peregrinaram durante 40 anos pelo deserto, para receber por herança uma terra habitada por nações ainda mais idólatras e abomináveis. Sem os estatutos, leis e regras do livro de Levítico, os israelitas corriam o risco de perder as suas características como povo exclusivo de Deus. Então, ao deixar o Egito, que era um país muito idólatra, né, Israel eles peregrinaram durante ali 40 anos no deserto para receber uma terra que Deus tinha prometido para eles por herança. Só que nesta terra habitava pessoas idólatras, pessoas abomináveis, os amorreus, os jebuseus, os gibeonitas, né? Então, existiam várias nações que habitavam na terra de Canaã que eram abomináveis. Então, para que o povo não se misturasse, para que o povo não passassem a conviver com aquela gente, Deus agora dá para eles os estatutos, as leis, as regras, isso através do livro de Levítico, para que os israelitas ele não perdesse a sua característica de um povo diferente, onde Deus diz lá em Malaquias 3,18, e fareis ver a diferença entre o justo, entre o que me serve e entre o justo e o injusto, o que me serve e o que não me serve, tá certo? Então, para que não perdesse essa característica. Então, a palavra de Deus, ela é a nossa regra de fé e conduta para que nós não perdemos a nossa característica. Por isso a importância que temos, né, de ler, meditar na palavra de Deus, para nós não perdermos a nossa característica como um povo que foi lavado e remido no sangue de Jesus Cristo, tá certo? Vamos avançar? E a última razão pela qual o livro de Levítico foi escrito é transformar Israel num povo santo, adorador e obreiro. A Moisés cabia também educar os filhos de Israel a fim de transformá-los num povo santo, adorador e obreiro. Afinal, Israel teria de portar-se como nação messiânica, pois tinha como missão principal, embora inconsciente, revelar Jesus Cristo ao mundo. João 4, 22. Então, sem a educação miniosa e eficiente proporcionada neste livro, os israelitas jamais teriam cumprido a missão que o Senhor lhe designara por intermédio de Arão. Ou seja, qual foi essa missão? Está lá em Gênesis 12, 1 e 3. A missão que Deus tinha designado a Abraão era o seguinte: ser tu uma bênção a todas as famílias da terra. Então, sem as ordenâncias desse livro, sem as instruções do livro de Levítico, os israelitas não poderiam jamais ter feito a diferença, eles jamais poderiam andar em conformidade com o Senhor. Então, Israel ele teria de portar como nação messiânica, mesmo sem saber que eles estavam debaixo de uma promessa messiânica, pois eles tinham como missão principal, mesmo inconsciente, sem saber, revelar Jesus Cristo ao mundo. Então Israel, eles revelou Cristo ao mundo,
uma nação diferente. Deus ele não escolheu uma nação. Deus ele escolheu um homem chamado Abrão, e deste homem ele fez uma nação. E esta nação, agora Deus dá as regras, Deus dá os estatutos e suas leis, para que esse povo ande em conformidade à sua palavra e seja uma nação messiânica que revelaria Cristo no futuro, que seria espelho para as outras nações. Tá certo? Deus ainda é o Deus de transformação. Deus usou pessoas para mudar a vida e o destino de outras pessoas. Então, sê tu um instrumento nas mãos de Deus. Sê tu um canal de bênção para o seu irmão, para o seu bairro, para a sua sociedade e para o mundo, tá certo? Então é importante nós entendermos que que o livro de Levítico, ele ensina o povo de Deus como viver em segurança na presença de um Deus santo. Como o livro de Levítico, ele ensina como que o povo de Deus vivia em segurança na presença de Deus. A palavra do Senhor nos ensina como nós vivemos em segurança na sua presença, tá certo? Então, finalizando aqui o tópico 2, falando sobre a razão pela qual este livro foi escrito, nós temos aqui que o livro de Levítico, ele não é um mero livro de regras, mas sim, ele foi escrito para designar os princípios de Deus para uma nação, para um povo, tá certo? Vamos avançar. No tópico 3, temos o seguinte, o manual do sacerdote. Então, o livro de Levítico, ele foi entregue muito particularmente aos filhos de Levi, objetivando orientá-los quanto às atividades culturais, santificadoras e intercessoras. Então, no subtópico, dentro desse tópico 3, então dentro do tópico 3 aqui do manual do sacerdote, nós temos 3 subtópicos. E no primeiro subtópico fala das atividades culturais. No segundo subtópico nós vamos ver sobre as atividades santificadoras e o último e terceiro subtópico, atividades intercessoras. Os levitas tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto do Deus de Israel, número 3:12, para que todas as coisas saíssem de acordo com as recomendações divinas. Obrigavam-se eles a observar rigorosamente as ordenanças do livro. Seu ofício era refletir a glória de Deus, tudo neles tinha de estar de acordo com as prescrições do Senhor. Ordenação, pureza moral, espiritual e física. Os levitas eles tinham como atribuição exclusiva zelar pela santidade, pela perfeição e pela beleza do culto de Israel. Então, essa era as atribuições exclusivas dos levitas, ou seja, cuidar, zelar pela santidade, perfeição e beleza do culto. É o que nós devemos fazer nos dias de hoje. Nós devemos zelar santidade, nós devemos zelar pela perfeição e pela beleza do culto que nós damos a Deus. Quando o apóstolo Paulo diz que o nosso sacrifício, o nosso culto é racional, é um culto inteligente, é um culto que nós fazemos com seriedade, sabendo o que vamos fazer. Temos que ter reverência na casa do Senhor. O nosso culto tem que ser um culto agradável a Deus. Nós temos que zelar pelo nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. É ele ou através do meu corpo que eu vou oferecer a Deus o meu sacrifício, tá certo? Assim como os utensílios, os objetos do tabernáculo ali que ficava dentro dos objetos que ficavam dentro do tabernáculo, eles tinham que ser purificados, eles tinham que ser limpos, eles tinham que ser santificados. Nós da mesma forma, porque todo esse ritual aí hoje se faz em nós. O tabernáculo somos nós, a bacia de ouro, de bronze somos nós, o altar do incenso somos nós, e tudo isso tem que ser observado, tudo isso tem que ser devidamente feito com pureza, tanto
moral, como espiritual e também física. Ela tem que ser completa. O nosso culto, ele tem que ser completo e racional. Então devemos cuidar da nossa vida espiritual e também da nossa vida física. Vai aqui uma dica. Não adianta cuidar do físico, não adianta cuidar do espiritual e esquecer do físico, ou vice-versa. Temos que cuidar do espiritual, do físico e também do moral. A pureza moral. Os nossos pensamentos têm que ser limpos, as nossas atitudes e ações têm que ser limpas, tá certo? Vamos avançar. Subtópico 2. Atividades santificadoras. Bom, a reivindicação mais urgente e importante do livro de Levítico é a santificação de Israel como herança particular do Senhor. Levítico 27 diz, portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu, Senhor, vosso Deus. Pois eu sou o Senhor, vosso Deus. Então, o sacerdote deveria, em primeiro lugar, fazer o quê? Cuidar de sua própria santificação. Para quê? Para ter condições de zelar pela santidade de todo o povo. Então, o sacerdote, ele deveria, em primeiro lugar, cuidar de si, da tua santificação, da tua vida com Deus, para depois cuidar da vida do outro. É aquele famoso, cuide primeiro da tua vida, para depois cuidar da vida do outro, não é assim? Então, recomendações semelhantes fez o apóstolo Paulo aos obreiros de Cristo, em 1 Timóteo 4,16. Então, nós devemos primeiro cuidar de nós, para depois nós cuidarmos dos outros. Só que as pessoas invertem esse valor. As pessoas primeiro cuidam da vida dos outros para depois querer cuidar da dela. Onde a Bíblia nos ensina, primeiro cuidar de nós. Os obreiros, os pastores, os responsáveis por cada departamento dentro de um ministério, primeiro os líderes, a liderança primeiro tem que cuidar de si, para depois cuidar dos outros. Quem tem que ser sarado é a liderança. É o líder que tem que ser sarado. É o líder que tem que fazer diferença, para depois os liderados seguir o exemplo deles, tá certo? Não adianta o líder querer cuidar da vida dos outros e não cuidar da dele primeiro, tá certo? Então, para fechar aqui esse segundo subtópico, fica aí essa recomendação. Devemos primeiro arrumar a nossa casa, para depois tentar consertar a casa do vizinho, não é assim? Terceiro e último subtópico, atividades intercessoras. A principal atividade do sacerdote era, sem dúvida, fazer intermediação entre o pecador arrependido e o Deus Santo, único e verdadeiro. Levítico 9:7. O gesto de Arão, quando da apostasia de Corá e seu bando, naquele momento, o povo de Israel esteve prestes a ser destruído, mas o gesto do sumo sacerdote tornou a nação propícia a Deus. Hoje, em virtude do sacrifício de Cristo, não mais necessitamos de intermediários. Não mais necessitamos de intermediários humanos para nos chegarmos a Deus. João 4:10. 1 de João 4:10. Jesus é o nosso sublime e perfeito sumo sacerdote. Hebreus 7:26 e 27. Algo importante para nós refletirmos aqui. Nós vimos que quando o povo se rebelou contra Deus, quando Deus quis destruir o povo por causa do pecado, por causa da idolatria, Arão ele intercedeu a Deus pelo povo. E Deus ouviu e Deus recebeu de novo aquele povo. Através do sacrifício de Arão, o povo se tornou propício a se aproximar de Deus. Tá certo? Então, no culto levítico, o sacerdote ele era uma espécie de intermediador entre Deus e o homem, uma espécie de intermediário. Era através do sacerdote que Deus recebia ali o pedido de oração, o pedido de perdão do povo. Só que, na nova aliança, hoje, na nova aliança, isso mudou. Porque Cristo é o nosso intermediário. Cristo é o nosso mediador entre Deus e o homem. Hoje não precisa mais de sacerdote para oferecer sacrifício a ninguém. Hoje não precisa de sacerdote para interceder, para fazer essa intercessão de pedir perdão de pecado, de santificação, sabe?
Hoje você tem acesso direto a Deus. Você é o sumo sacerdote hoje. Você tem acesso a Deus, né? Cristo já venceu lá na cruz, Cristo assumiu o lugar de sumo sacerdote. Então, quando eu me achego a Cristo, Cristo faz essa ponte entre Deus e o homem. E Cristo, ele é o nosso intermediário entre o homem e Deus. Ele é a ponte que liga, né, entre Deus e o homem. A santidade continua a ser exigida daqueles que oram e intercedem. 1 de Timóteo 2, 1 e 8, depois você lê. Mas diz assim, levantando mãos santas. Então, aqueles rituais não há mais necessidade. Só que a santidade daqueles que buscam a presença de Deus, ela é exigida. A nossa vida santa, ela ainda permanece, porque Cristo é santo e nós estamos nele. Se nós estamos nele, nós devemos ser santos. Nós devemos ser diferentes. A nossa santidade é de acordo com a palavra de Deus, né? Então, é exigida daqueles que oram e intercedem essa santidade. Temos que ser diferentes. Não dá para ser crente, um pé na igreja e outro pé no mundo. Não dá para ser crente com as mesmas atitudes que tínhamos quando estávamos no mundo, tá certo? Devemos levantar nossas mãos santas, pedindo a Deus, orando ao Senhor, né, intercedendo em favor daqueles que estão fracos na fé, tá? Nós podemos orar por eles, mas para que eles se acheguem a Deus, eles têm que se achegar a Cristo. Eu não posso velar pela vida de ninguém. Eu não sou mais sacerdote do outro, eu sou sacerdote de mim mesmo. Nós somos sacerdotes, nações, reis e sacerdotes, mas de si mesmo. Hoje o sacrifício sou eu. Hoje o altar sou eu. Não é verdade? Então, a santidade Deus ainda exige de cada um. Sede santo, porque eu, Senhor, sou santo. Chegamos aqui na conclusão, que diz assim, a principal lição que extraímos do livro de Levítico. Bom, na introdução diz o seguinte, a principal lição que extraímos do livro de Levítico é que o Deus Santo requer duas coisas básicas de cada um de seus filhos. Duas coisas apenas Deus quer dos seus filhos. Quais? Bom, que nos separemos do mundo e que nos dediquemos em pureza e santidade ao seu serviço. Então, essas duas coisas que Deus requer dos seus filhos. Ou seja, que separemos do mundo, porque agora nós somos de Cristo, e que nós dediquemos a nossa vida santa, pura, ao serviço do Senhor. Então, esse é o nosso culto racional que disse o apóstolo Paulo. Tá certo? Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula para a glória de Deus. Você que tem acompanhado aí o meu trabalho, se o canal Eu na EBD tem sido bênção na sua vida, e se você ainda não é inscrito, se inscreva. E você que já é inscrito, deixe seu joinha. E se você que já é inscrito ainda não ativou o sininho de notificação, peço que ative, porque quando você ativa o sino de notificação e você curte, você dá um joinha, o YouTube entende que esse conteúdo é de importância para você. Então, toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube avisa você aí, tá certo? Então, se não é inscrito, se inscreve. Se já é inscrito, deixe seu joinha, deixa aí o seu gostei, tá certo? Todos os professores da Escola Bíblica, muito obrigado. Todos os inscritos do meu canal também, da mesma forma, muito obrigado. Que Deus nos ajude, que o Espírito Santo nos dê força, que nós, na próxima aula, estejamos aqui de novo para trazermos mais um conteúdo aí da Palavra de Deus. Se você ainda não usa esses slides, eu recomendo você usar na sua igreja, porque tem ajudado centenas de pessoas em mais de 19 estados brasileiros, 2 estados estrangeiros, e eu tenho certeza que será bênção também na sua vida. Deixe o seu e-mail abaixo do vídeo, porque assim que os slides ficar prontos eu já mando para você. Além de deixar seu e-mail, deixa aí o seu estado onde você mora, para eu estar podendo aí ter o controle de quantos estados esse trabalho já tem alcançado. Então Deus abençoe, muito obrigado, ore por mim, porque sou carente das vossas orações, tá certo? Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino de Deus, se for da vontade dele.